Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre um texto do filósofo alemão Walter Benjamin, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, que foi publicada em 1936 e que se trata de um ensaio filosófico sobre estética e sobre a reprodução em série da obra de arte no contexto do surgimento das sociedades de massa. Antes de continuarmos, porém, gostaríamos de pedir aos colegas que se inscrevam no nosso canal e que nos acompanhem aqui no YouTube. Walter Benjamin nasceu em 1892, na Alemanha, no seio de uma família judia abastada. Ele foi filósofo, crítico literário, ensaísta, produziu trabalhos importantes sobre arte e teve uma morte bastante misteriosa e bastante dramática. Na França ocupada, ele tentou fugir para a Espanha, mas próximo à fronteira ele acreditou que o grupo que ele compunha seria capturado e preso e que ele seria morto. Então ele se suicida tomando uma dose cavalar de morfina. O Walter Benjamin tinha ligações com a Escola de Frankfurt, mais como inspiração do que um membro, podemos dizer assim. A Escola de Frankfurt, que foi um grupo de pensadores, de filósofos, com base marxista, mas que romperam com o marxismo ortodoxo por acreditarem que a evolução da sociedade de mercado, da sociedade capitalista, exigia que novos elementos fossem incorporados numa teoria crítica para que se pudesse compreender esse fenômeno, de maneira que eles vão utilizar nos seus trabalhos elementos da psicanálise, da literatura, da sociologia, buscar referências em filósofos importantes e outros pensadores, literatos e psicanalistas, como Kant, como Freud, como Hegel, Dostoiévski. A Escola de Frankfurt teve várias gerações de pensadores de peso, foi muito criticada pelos marxistas que a acusavam de formar uma elite intelectual apartada das massas. Mas, enfim, o texto que nós analisaremos hoje é uma tradução do João Maria Mendes, de 2010, possibilitada pela Escola Superior de Teatro e Cinema, uma tradução portuguesa do francês para o português de Portugal, e aparece como a obra de arte na época da sua reprodução mecanizada. Dependendo da tradução, vocês vão encontrar o texto também com esse título. O Walter Benjamin inicia seu texto dizendo que a reprodução da obra de arte não é uma invenção moderna, ela se inicia em tempos antigos, só que ela tendia a finalidades diferentes. O objetivo era treinar os estudantes, possibilitar que eles desenvolvessem suas habilidades e também como forma de propaganda do artesão, principal do mestre, para divulgar o seu trabalho no seio da comunidade. Inclusive, existiam algumas técnicas de reprodução em série, como, por exemplo, a cunhagem de moedas e a produção de algumas peças em terracota, que podia ser modeladas em formas, mas que apenas com o desenvolvimento da tecnologia, da indústria moderna, das técnicas mecanizadas de reprodução, das técnicas de reprodução em série ocorridas em razão da Revolução Industrial e do aprimoramento da modernidade do século XIX, que a obra de arte ela vai assumir. A reprodução da obra de arte, na verdade, ela vai alcançar um patamar nunca imaginado antes. E Walter Benjamin me apresenta a tese, ele afirma que a reprodução em série, de forma ininterrupta e infinita, da obra de arte, afeta diretamente a questão da aura, que nós podemos afirmar é a questão central do texto, a discussão principal. Mas em que sentido? O autor ele diz que antes do desenvolvimento da reprodução mecanizada da obra de arte, ela possuía uma espécie de singularidade, ela possuía uma aura, uma experiência única que era causada no indivíduo que a contemplava. Nós podemos dizer, por exemplo, que quando um cidadão queria ver a obra de arte Mona Lisa, por exemplo, ele tinha que ir ao Museu do Louvre e lá ele contemplar essa obra. E essa obra ela é investida, ela
ela era vestida, ela era revestida, na verdade, de uma espécie de vida, né? De um espírito que causava uma impressão muito forte nesse indivíduo. E que quando ele saía dali, quando ele queria resgatar o sentimento estético proporcionado, ele tinha que recorrer à sua memória. Mas agora, com a reprodutibilidade técnica, né, com os meios de reprodução mecanizados em massa, ele a qualquer momento ele consegue acessar a imagem da Mona Lisa. Outro exemplo claro poderíamos utilizar aqui seria assistir a uma peça teatral, por exemplo, Hamlet, né? Que o fato de você ir numa apresentação específica, essa apresentação ela possui um espírito único, né? Ela possui uma aura específica que nunca mais vai se repetir, mesmo a companhia de teatro fazendo uma apresentação posterior. Ela vai te causar uma impressão única. Porém, com a reprodução em série, com a possibilidade de você gravar essa peça, né? Reproduzi-la e reassisti-la infinitamente a qualquer momento, ela faz com que essa obra de arte ela perca a sua unicidade. Que a perda dessa unicidade da obra de arte, ela afetou até questões religiosas. Ele cita exemplos, por exemplo, da religião grega, né? Quando um artista, um escultor, ele produzia uma estátua para um templo, por exemplo, o Paternon, né? O templo onde tinha uma estátua da deusa Atena, ou um templo de Zeus ou de Apolo, que é aquela versão única daquela estátua, ela tinha sua magia, né? O seu espírito, e que atendia a um fim ritual. Ela tinha uma importância singular para as pessoas que a adoravam, né? Em muitos casos, o acesso era até muito restrito para certos tipos de indivíduos, sendo limitado em alguns casos apenas a alguns sacerdotes, né? E porém, hoje com a reprodução em série, essa questão ritual, essa questão mística, ela foi extremamente deteriorada. Johann Sebastian Bach compôs a Toccata e Fuga em Ré menor entre 1703 e 1707. O cidadão regular que apreciava a obra de Bach, por exemplo, ele ouviria essa apresentação em torno de 3, 4 vezes no máximo no decorrer da sua vida. Hoje é possível você ligar o seu computador, colocar a Toccata em Fuga em Ré menor e deixá-la no repeat aí durante horas. Você pode ouvir ela o tempo todo, o dia inteiro. E mesmo que você vá a uma apresentação de uma orquestra sinfônica, mesmo a música erudita, as apresentações sendo mesmo rotineiras, você sabe que você tem muitas oportunidades de assistir a apresentação dessa durante o decorrer da sua vida. Mas para o indivíduo da época, que era tão rara a possibilidade de apresentação desse tipo artístico, muito provavelmente ele era tomado de um espírito, né? De um sentimento. A aura que inundava a apresentação, ela deveria ser uma experiência fenomenal em comparação com o sentimento que nós temos hoje, por exemplo, numa época de saturação da obra de arte. E o Walter Benjamin, ele vivenciou a ascensão dos fascismos, dos totalitarismos na Europa, inclusive ele foi vítima da perseguição do nazismo em razão da sua condição de judeu. E essa experiência impactou negativamente na sua análise do papel da reprodutibilidade técnica da obra de arte, principalmente em relação ao cinema, né? O Walter Benjamin, ele dizia que o cinema, de todas as técnicas de reprodução, ela é a pior, né? Porque ela, não do ponto de vista técnico, né? Mas do ponto de vista da depreciação da aura em razão da sua alta possibilidade de edição, de corte, né? De manipulação das imagens. Isso também porque, na época, o cinema era largamente empregado na propaganda fascista, né? Na propaganda nazista, na propaganda do totalitarismo soviético.
e da inviabilização da formação de consciência de classe. Aqui nesse ponto, o Walter Benjamin não foge às suas raízes marxistas, né? Do materialismo histórico e usa esses termos como alienação, como consciência de classe. Mas, enfim, o resumo dos pontos principais do texto são esses que eu apresentei, as discussões principais. Não é um texto longo e nós sugerimos a leitura aos colegas. E aqui a nossa interpretação que Walter Benjamin ele chegou a toda essa conclusão, né, essas teorias, muito antes do surgimento da TV. Temos ainda questões muito mais complexas ligadas à internet, à velocidade da comunicação, de edição, de inteligência artificial, né, que certamente chocaria o Walter Benjamin, porque eleva em 1 milhão de vezes a questão da exposição, da saturação, da reprodução da obra de arte. Mas, enfim, existe um aspecto positivo, nós temos que admitir, porque apesar da perda da aura, né, da saturação, da perda da unicidade, a questão da reprodução, e hoje, considerando os meios de comunicação, elas possibilitam que pessoas que jamais teriam, né, nem ideia que essa obra de arte existisse, né, é possível que essas pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, né? Hoje é possível você acessar o acervo virtual do Louvre, hoje é possível você ouvir, seja música clássica, né, o melhor que nós temos de música erudita, como você pode ouvir também uma gravação de uma música popular de qualquer país, ou uma música tribal de algum povo originário em qualquer lugar que ele esteja. Tudo isso, essa gravação infinita, né, essa facilidade de transmissão da informação, ela possibilita que as pessoas encontrem informações que elas jamais encontrariam antes do seu surgimento. Mas, enfim, essa é a nossa contribuição sobre o texto, esperamos que tenham gostado. Não deixe, se chegou até aqui, né, não deixe de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima.